A todos, boa noite aí, Demetrios, boa noite, Marlan. Então a gente vai fazer uma segunda parte aqui do curso do Inquisição Online. E dessa vez vai ser rapidinho, um curso rápido sobre processo bíblico de desmistificação. Desmitificação, né? A gente vai ver o que é um mito, a gente vai ver se alguns mitos anteriores ali ao período bíblico ali influenciaram a Bíblia ou não, né? A gente vai ver todo o processo em que as pessoas que escreveram a Bíblia fizeram para tirar do povo de Deus todo o mito que existia e colocar o verdadeiro ensinamento. E eu vou falar rapidinho aqui. Eu vou estar em tela cheia aqui o slide. Então, se alguém precisar me interromper, Marlão ou Demetrios, é só falar. Se inscrever no chat do lado aqui, eu não vou estar vendo. Então, é só falar que eu paro o que eu estou fazendo e dou a palavra para vocês. Deixa eu começar. Processo bíblico de desmitificação. Como eu gosto de fazer, primeiro eu vou botar uma introdução, né, explicando mais ou menos o que é um mito. Então, os mitos são escritos de acordo com a realidade de cada povo e cultura para assegurar sua identidade. Isto é, os mitos são moldados para satisfazer os anseios de uma sociedade. É como se o mito só tornasse verdade para uma população se as situações que interferem em uma determinada população, cultura ou tribo fossem favoráveis à aceitação, ou até mesmo à criação de um mito. No nosso caso, mito é a definição de um acontecimento originário, no qual Deus ou os deuses agem e cuja finalidade é dar sentido a uma realidade significativa. Então, o mito, se o mito não tem origem no acontecimento real, ele não persiste, ele não dura numa cultura. Uma cultura só aceita um mito se tem um fundo histórico naquilo, alguma coisa real naquilo lá. Então, de algo real, eles começam a aumentar, começam a exagerar na maneira de contar aquela situação que existiu. Então, esse exagero, criado por uma cultura, por um povo, isso se torna um mito. É um exagero, uma maneira distorcida de contar um fato real. Então, o mito não é algo que não aconteceu, né? O mito é algo que é uma realidade explicada de uma forma exagerada. Aí eu peguei aqui um exemplo. Por exemplo, para a gente ter uma noção do que é mito, o Grito do Ipiranga. Todo mundo conhece esse quadro aqui do Grito do Ipiranga, né? De Pedro Américo, né? Quadro bonito, todo mundo, cavalaria bonita, tá? Roupa de campanha. Só que os historiadores falam que esse tipo de desenho aqui é um mito. Os historiadores dizem que lá na realidade, quando esse fato aconteceu, o fato real, histórico aconteceu, não era desse jeito aqui. Eles não estavam montados em cavalos, estavam montados em burro, jumento, por causa do terreno. O terreno era mais fácil, né, ser feito montado num burro, não em cavalo. Eles não estavam em roupa de campanha. O Ipiranga não era esse marzão que tem, igual tem lá no fundo, lá, era um riozinho. Então esse quadro aqui a gente pode dizer que é um mito. Entendeu? É uma maneira exagerada, distorcida de contar uma realidade, um fato que aconteceu. Isso que é um mito. Outro mito é esse quadro do Leonardo da Vinci, retratando a Santa Ceia, né? Aqui a gente vê pessoas aqui com gordinha, branquinha, sentada em cadeiras, diante de uma mesa. Isso aqui também é um mito. Porque os historiadores também dizem que lá, naquela época, a ceia não era feita desse jeito, né? O que seria mais próximo da Santa Ceia seria isso aqui. Não tinha mesa alta, não tinha banquinho. Eles deitavam no chão, sentavam no chão, em cima de almofadas. E eles se deitavam. Por isso que diz que o discípulo amado de Jesus se deitou e reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. Porque eles ficavam nessa posição aqui, deitados. Aquele Mel Gibson lá mostra no filme do Mel Gibson, A Paixão de
de Cristo. Mostra lá Jesus fazendo um banquinho para sentar na mesa, né? E Maria acha estranho aquilo. Falou, ué, eles sentam assim, parece que está em pé, que coisa estranha, diferente. Porque não era usual na época. Não tinha cadeira, não tinha banquinho, não tinha mesa. Esse aqui é um mosaico bizantino também, retrata como que eles ficavam na época. Então aquele quadro do Leonardo da Vinci também é um mito. Uma maneira distorcida de explicar uma realidade que aconteceu. E podemos também usar relatos da vida de Jesus Cristo e seus ensinamentos, né? Muitas pessoas ali que conviveram com Jesus escreveram sobre Jesus, sobre seus ensinamentos. Só que muitos desses escritos não foram aceitos depois, né? Alguns escritos até anteriores a, por exemplo, o Apocalipse, né? A gente tem alguns escritos ali considerados apócrifos, que foram contemporâneos aos discípulos de Jesus ali, mas não foram aceitos depois. Porque as pessoas viram que tinha muito mito naquilo ali, muita coisa distorcida, muita coisa exagerada. Aí foi descartado. E o nosso tema, então, é o Antigo Testamento. Eu vou abordar basicamente o Antigo Testamento. Eu ia fazer separado um curso sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas eu achei que ia ficar uma coisa longa e ia ficar uma coisa só para tirar curiosidade, matar curiosidade. E como eu não quero só ficar matando curiosidade, então eu fiz tudo de uma vez só. Porque esse universo é imenso. Se a gente for entrar a fundo, vai ver muita coisa. E eu só separei algumas coisas, né? Então, para traçar uma linha do tempo, eu coloquei aqui o seguinte: Adão e Eva tinham o conhecimento de coisas referentes à criação e transmitiram isso a seus descendentes. Porém Deus faz eleições e escolheu um filho de Adão e Eva para ser o patriarca dessa descendência, conforme está lá em Gênesis 3,15, né? Que ele faz uma eleição. Ele separa a descendência da serpente e a descendência da mulher. Após Caim matar Abel, Deus escolhe Sete como a descendência de Adão e Eva, para ser o patriarca da descendência da mulher, né? Aqui fala, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança, né? E deu-lhe o nome de Sete. A gente sabe que Adão era a imagem e semelhança de Deus. Então, se Sete era a imagem e semelhança de Adão, consequentemente era a imagem e semelhança de Deus também. E Deus escolheu a descendência de Sete. A autoria do livro do Gênesis, que quer dizer começo, em grego, é comumente atribuída a Moisés e teria sido escrito por volta do ano 1300 a.C. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, faz um processo de desmitificação, retirando de seu povo toda a mitologia que envolvia a criação. Descendente de Sete, filho da mulher, escolhido por Deus, Moisés começa a tirar o povo do politeísmo. O monoteísmo não veio com Moisés, mas ele deu um passo importantíssimo para que conheçamos o único e verdadeiro Deus Criador. Então esse é um detalhe. O monoteísmo não veio com Moisés. Moisés era o que nós podemos chamar de como que é o nome dado para hedonista? Enoteísta. Moisés era um enoteísta. Moisés ele cria que existiam vários deuses, mas cultuavam um único Deus. Então o monoteísmo veio depois. Moisés usou o termo Adonai, que quer dizer, em hebraico, quer dizer Senhor. Da mesma forma que os povos chamavam seus deuses, né? Senhor, Adonai. Já o termo usado pelo autor do primeiro capítulo do Gênesis diz respeito a deuses, já que Elohim está no plural e em hebraico. Então, não sei se vocês sabem, mas o primeiro capítulo ali do Gênesis não foi escrito pelo mesmo autor do restante do livro do Gênesis, né? Foi escrito em época diferente.
Por isso que aparentemente tem dois relatos ali da criação. Muitos acusam os católicos de terem paganizado o cristianismo, pelo fato de tirarem mitos pagãos do meio do povo e colocar em seus lugares o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Esses que nos acusam não fazem ideia de que isso já acontecia nos primórdios do judaísmo, com mitos pagãos que foram destruídos e em seus lugares colocados uma verdade de fé. Tem algum comentário dessa primeira parte aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Moisés nasceu e cresceu no Egito. Trazia consigo muita coisa da mitologia egípcia e conhecia também muito da mitologia mesopotâmica. Aí vem aquele relato lá do livro do Gênesis, né? Então Deus pronunciou todas as palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Aqui está Gênesis, mas é o Êxodo. Isso aqui está no livro do Êxodo. Aqui Moisés, usado por Deus, livra seu povo da mitologia do politeísmo, que por séculos eles foram expostos no Egito. O contexto mostra que se referia especificamente a representações de deuses pagãos que os egípcios cultuavam, né? No caso aqui, quando Moisés fala imagens que estão no céu, ele se referia a Ra, Horus, Tote. Quando fala sobre a terra, há imagens de Anubis, Apis, Kefra, Babuíno, Apophis, Bastet e Geb. E quando ele fala imagens que estão na água, Sebek, Tueres, que eram ídolos dos egípcios, né? Deuses egípcios. Assim o autor ou autores do Pentateuco agiu, fazendo um processo de desmitificação, limpando e retirando do meio do seu povo todo o ensinamento errado e todo o mito deixado pelos filhos da serpente. Isso tudo que eu coloquei até então é uma introdução minha, né? Foi eu que fiz, é um pensamento meu. Isso que eu vou colocar a partir de agora já é de fonte bibliográfica. Em estudos comparativos, arqueólogos descobriram 6 elementos históricos do livro do Gênesis que podem ser observados através da paleografia em diversas culturas. Primeira delas, a criação e a desobediência de um casal humano que perde o paraíso. É o elemento que está no Gênesis, né? Mas que a gente vê em diversas culturas e em diversas religiões também. Segundo, a maldição que segue a desobediência, trazendo a morte dos habitantes da terra. O início da família humana marcada pela tragédia do fratricídio, um irmão matando um outro irmão. A humanidade que se torna má e por isso é destruída em um dilúvio. A morte de quase todos, menos alguns que são preservados pelos deuses. E uma confusão de idiomas que espalha os homens pela terra. Além da Mesopotâmia e do Egito, outros povos das Américas, a Ásia, a África e até da Oceania trazem todos esses elementos semelhantes à narrativa bíblica em suas tradições orais. Porém, somente a narrativa bíblica, judaica, traz o monoteísmo, né? Essa é a diferença. E aqui é uma bibliografia. A eternidade em seus corações, né? Isso aqui é um livro que faz um comparativo religioso, bíblico, religioso. A Epopeia de Gilgamesh, traduzida por N.K. Sanders.
História da Suméria e a sua relação com a origem dos povos. Tem um livro pequeno também, leitura rápida. Poema de Gilgamesh, né, do professor Frederico Lara Peinedo. Né? É o poema de Gilgamesh e tem alguns comentários dele também, né, algumas notas dele. O 12º Planeta, né, livro 1 das Crônicas da Terra. Essa editora aqui, Madras, é uma editora maçom. Então, isso aqui que a gente vai estudar hoje aqui é basicamente o que os maçons estudam, né? Só que alguns livros deles, eles interpretam de forma muito exagerada, né, a história. Então tem que tomar cuidado. Né? Outro livro da Madras, a versão babilônica sobre o dilúvio e a epopeia de Gilgamesh. Dos Sumérios a Babel, né? A criação e o dilúvio. Então isso aqui é só o começo, né? Aí, segunda parte, eu queria mostrar a cultura de um povo bem antigo, né? Que é a cultura dos Sumérios. A maior parte do material que eu vou mostrar aqui vem deles, vem dos Sumérios, né? E eu fiz questão de fazer assim porque é uma cultura, é uma religião que anterior a Abraão. Então, anterior a qualquer escrito que está na Bíblia. Aí começa pela Suméria. Nossa história começa com Abraão, com a região onde ele nasceu e com os povos com os quais ele conviveu. Abraão descendia de Noé, nasceu na cidade de Ur, localizada na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. O período em que viveu é comumente datado por volta do século XX a.C., né? 1900 e pouco. Em 1890, da era cristã, após a descoberta da antiga cidade de Nínive e da biblioteca do imperador assírio Assurbanipal, o mundo redescobriu as antigas grandes civilizações da Mesopotâmia. Em Nínive se deu a mais completa descoberta, porém outros tabletes com escritas sumérias antigas foram encontrados em lugares diferentes. O lugar é conhecido como Mesopotâmia por se localizar entre os rios Tigre e Eufrates. Meso quer dizer meio e Potamos quer dizer rios. Então é entre os rios, no meio dos rios. E a Suméria existiu entre os anos de 4000 e 1950 a.C. As 6 maiores cidades eram Nippur, que adorava o deus Enlil, também conhecido como Baal, que quer dizer senhor. Eridu, que adorava o deus Enki. Larsa, que adorava o deus Udu, a cidade de Uruk, que adorava o deus Anu, a cidade de Girso, que adorava o deus Ninurta, e a cidade de Ur, onde nasceu Abraão, que adorava o deus Enzo. Então essas cidades, cada cidade tinha um deus que era um deus protetor, né? Tinha vários deuses, mas só que cada cidade tinha o seu deus protetor. Dentre outras coisas, os sumérios inventaram a roda, que é o círculo de 360 graus, a escrita, a agricultura e astronomia. Então, apesar de ser um povo muito antigo, a gente não pode se iludir, porque é um povo, era uma cultura bem desenvolvida, eles tinham muito conhecimento. Vocês querem fazer algum comentário aqui? Isso aqui é uma placa, né, da época dos Sumérios, uma placa encontrada por arqueólogos, né? A placa suméria com desenho do nosso sistema solar, para vocês terem uma noção.
né? Os sumérios já tinham uma placa, já tinham uma noção de como funcionava o sistema solar, incluindo o planeta que eles chamavam de Nibiru. Alguns especulam que esse planeta seja Betelgeuse, né? Que é uma estrela de Órion, da constelação de Órion. Então aqui a gente vê Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, incluía Plutão e também a Lua, né, respectivamente. Então eles não eram bobos, né? Era um povo, não era bobo. Tinha um conhecimento, a gente não imagina o quanto. Então vamos começar com os mitos agora. Os Refaim ou os gigantes. Esse cara aqui, Zacarias Tite, historiador e um dos tradutores dos escritos cuneiformes sumérios. Ele escreveu aquele livro lá, o 12º Planeta lá, livro feito pela maçonaria, né? E ele fala o seguinte: do planeta Nibiru teriam vindo os deuses, antes mesmo do grande dilúvio. Segundo os escritos babilônicos, esses deuses, também conhecidos pelo nome de Anunnakis, que quer dizer aqueles que desceram do céu, criaram os seres humanos e também tiveram filhos com mulheres humanas. E aqui eu tracei um paralelo aqui com a Bíblia, né? Vocês estão ouvindo aí, Demetrios? Marlan? Sim, tá tudo ouvindo, sim. Você poderia ler pra gente, Marlan? Você está com a Bíblia online aí aberta? Ouvindo perfeitamente aqui também. Só um minuto. Você poderia ler pra gente, por exemplo, aqui, Gênesis 6, de 1 a 4? Eu posso ler. Pode ler, Demetrio? Gênesis 6, de 1 a 4, só para a gente ter uma noção do que esses Anunnakis aqui, né, da cultura suméria, tem a ver com a Bíblia nossa. Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo, viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geraram filhos, e estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. Vocês viram? São os heróis dos tempos antigos. Então o autor do Gênesis já está falando em gigantes antigos, conhecidos como os antigos heróis, né? Os heróis dos tempos antigos. E eu coloquei outros paralelos aqui também. Números 13, Deuteronômio 3, Samuel 17, 1 Crônicas 20. Quem quiser curiosidade depois, né? Só um adendo. Eu estava pesquisando esta noite sobre algumas questões. O áudio está muito ruim, Marlan, perdão. Eu estava pesquisando, né, sobre a questão dos anjos caídos e o livro de Enoque, e parece que tem uma tradução, né, dos judeus, que esses anjos caídos eram chamados de filhos de Deus. Eu vou estar lendo aí a passagem da relação de filhos de Deus. Pode ser, né, uma tradução para os anjos caídos.
e se apaixonar pelas mulheres e ter isso com elas, né? Perfeito, certo. Marlan, se puder dar uma olhadinha no microfone seu, ele tá falhando. Tá dando assim, tipo um eco. E continuando aqui, ó. Isso aqui são placas, né, também encontradas pelos arqueólogos, época dos Sumérios. Nessas placas a gente vê aqui, ó. Geralmente quando uma figura era representada sentada, é porque era uma divindade. A divindade sempre aqui nessas placas assim, geralmente eles eram representados sentados, a divindade. E aqui se a gente vê essa divindade sentada aqui, se você vê a proporção dela, o tamanho dela, com o tamanho dos demais aqui, ela é bem maior. Né? Aqui dá para ver bastante, nessa plaquinha embaixo da esquerda aqui, ó. Aqui é bem maior, então. Então essa aqui era a representação, segundo o Zacarias, né, que escreveu aquele livro, isso aqui era a representação desses gigantes. Os gigantes que habitavam na Terra. Então aqui lá foi os mitos na Bíblia é conhecido como Refaíns, ou Refainitas. Né? Para os sumérios, eram os Anunnakis. Podia fazer uma intervenção aqui? Pode fazer, Leandro. A cultura helênica, helenística, do povo grego, também dá nota de vários gigantes, tá certo? A gente tem Tifão, Porfírio, Damios, Eurito, até Hipólito, Mimas, deixa eu ver, o próprio Órion também, que mais tarde convencionou-se chamar a constelação de Órion, vem em homenagem justamente a esse titã. O titã seria um gigante, é um gigante. Várias culturas dão nota de seres de proporções gigantescas. Só esse aparato que eu queria dar. Mais para frente aqui eu vou falar de Órion também, e traçar um paralelo também com Órion. E você vê, né, esse tipo de coisa aqui, algumas pessoas vê e enfraquece a fé. Eu não sei como pode acontecer isso. A pessoa vê isso aqui, aí tem uma fé na Bíblia, e de repente fica sabendo disso, aí começa a duvidar. Fala, não, mas será que esses escritos eram verdadeiros, existiram mesmo? É verdade? Eu, por exemplo, antigamente, eu tinha aquela dúvida seguinte. Eu falava, pô, mas se Deus existiu, se aquilo que está lá no Gênesis existiu, por que só os judeus escreveram aquilo? Se foi algo tão importante, se foi um acontecimento histórico que aconteceu mesmo, por que só está na Bíblia só? Por que nenhum outro povo escreveu sobre isso? E quando eu fiquei sabendo disso aqui, que eu fui estudar, que eu descobri essas coisas, veio essa resposta que eu precisava, entendeu? Então, no meu caso, isso aqui para mim, em vez de enfraquecer a minha fé, fortaleceu. Porque se foi algo tão importante e que aconteceu historicamente, outros povos tinham que escrever sobre aquilo. Não é? Exatamente. Só que algumas pessoas veem o contrário, algumas pessoas veem nisso algo negativo, não, se outro povo escreveu, então é porque um está falando a verdade e os outros estão mentindo, então quem escreveu primeiro falou a verdade, quem vem depois mentiu. Não necessariamente. Não necessariamente. As pessoas teriam que entender o seguinte, que são culturas que foram isoladas geograficamente, tá certo? Ou seja, não haveria forma de contágio cultural porque eles estavam isolados geograficamente. Existia também a barreira da língua, a barreira da convivência. Um povo só absorve a cultura do outro quando tem tempo de convivência, que foi o caso de Roma com os gregos. Roma só absorveu a cultura dos gregos depois de ter invadido a Grécia e permanecido na Grécia durante um bom tempo. Aí eles incorporaram esses valores culturais. Portanto, as pessoas têm que levar em consideração o quê? Que são civilizações isoladas geograficamente, isoladas linguisticamente, ou seja, uma língua não tem
características, parentesco com uma outra, é completamente diferente a língua, tá certo? E também a questão do tempo. Elas não podem, uma civilização isolada, geograficamente, linguisticamente e temporalmente da outra, não pode copiar nada, porque foram isoladas no tempo, tá certo? Isso eu estou falando para vocês numa configuração em que não havia disponibilidade de informação que se tem hoje. Não existia televisão, rádio, internet, computador, nada disso. Então, as coisas demoravam muito tempo para chegar. Isso quando chegavam. E só havia, geralmente, os interesses de negociações entre essas nações antigas eram feitas através do comércio. E no comércio não havia espaço para esse intercâmbio cultural de grande porte que seria exigido para a absorção cultural que se demonstra no caso de Roma e Grécia, por exemplo. Ou a maneira como as pessoas tentam colocar é que é a seguinte, que a mesma absorção cultural que houve no caso romano e grego, se deu também no caso dos hebreus, dos sumérios e coisas e tal. Não necessariamente, as pessoas têm que entender que não necessariamente. E como o Robson bem colocou, isso é o quê? Isso é testemunho de que a história, o mito que eles contaram, tem um fundo de verdade, um fundo histórico, tá certo? E isso se aplica a vários outros povos, que, por exemplo, nas Américas também tem mitos de dilúvio e mitos de gigantes. E como pode haver isso se tinha um oceano Atlântico inteirinho entre uma coisa e outra? Tá entendendo? Então as pessoas deveriam ver isso como uma corroboração do discurso, ou seja, testemunhas a mais para provar. Esses povos conseguiram captar partículas de verdades através das suas tradições e deixar essas partículas de verdade clara. São pistas para a gente seguir. E essas pistas demonstram uma revelação final, que é o judaísmo, mais tarde passou a ser, com Cristo, o cristianismo. Isso corrobora a verdade das doutrinas. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Robson. Então, nada mais é do que maneira diferente de contar uma realidade que aconteceu. Só que nós que somos cristãos e os judeus, nós cremos que a maneira que foi contada na Bíblia é a maneira inspirada por Deus. É a maneira certa. Essa que é a diferença. Entendeu? Aquela maneira que está na Bíblia é a maneira certa, é a verdade. Por quê? Porque não foi escrita da cabeça de homens. Foi inspiração, fruto da inspiração. Essa que é a diferença para a gente. Porque se a gente não crê nisso, então, né, tá valendo tudo. Tá valendo a versão do Sumério, tá valendo a versão dos egípcios, tá valendo a versão dos gregos. Mas não, para nós, o que está na Bíblia foi inspirado. E o restante não. Vamos lá, segundo mito, Adão. É bom falar que tudo isso aqui que a gente está colocando aqui é fruto de arqueologia, descoberta arqueológica. E muita coisa do que eu vou mostrar aqui está sendo destruída nesse exato momento por aquela desgraça daquele tal de Estado Islâmico. Todas essas placas, muitas dessas placas que eu vou mostrar aqui, esses desenhos, aqueles desgraçados estão destruindo, nesse exato momento lá. Muita coisa está sendo perdida disso aqui. Então, é uma pena, é lamentável. 4 escritos antigos, 3 da biblioteca de Assurbanipal e o mais antigo e extenso dos arquivos egípcios de El Amarna, que foi datado do século XIV a.C., nos conta a história da cidade de Eridu. Então veja bem, que interessante. Eridu, em hebraico, é traduzido como Éden, né, que quer dizer paraíso. E seria a primeira cidade da Suméria. Primeira cidade que existiu na Suméria. Foi Eridu, Éden. Nesses escritos, é relatada a vida de seu primeiro habitante, que seria o primeiro homem a habitar o mundo. Esse homem se chamava Adapa. E o equivalente a esse nome em hebraico seria Adão, ou Adão. Sua história gira em torno da imortalidade, né? A história desse Adapa. Ele era filho do deus Ea
e receberam uma grande sabedoria, mas não era imortal. Adapa vivia em meio aos Anunnakis, que a gente viu agora há pouco. E após cometer um grave erro, foi julgado pelos deuses. Em seu julgamento, Adapa se recusa a alimentar-se do pão da vida e da água da vida. Ele toma essa atitude porque sabia que lhe era proibido participar do alimento reservado aos deuses. Então, informado, o deus Anu lhe pergunta: por que não tens comido o pão da vida e nem bebido a água da vida? Se assim fazes, então não poderá ter a vida eterna. Então Adapa é elogiado pelos deuses, né? Então a gente vê aqui um Adão, um Éden, né? A história do pão da vida e da água da vida, que é oferecido, que é proibido dele beber e ele não bebe, assim como a árvore da vida. Mais um paralelo interessante aqui, entendeu? E é escrito antigo, século XIV a.C. Século XIV a.C. é a época que Moisés começou a escrever, né? Muitos aceitam, né, que foi Moisés. Moisés começou a escrever o Gênesis. É contemporâneo. Você vê que não... Só uma dúvida aqui, ó. Pode falar. Você sabe me dizer, Robson, se tem relação com a coisa do boneco de barro também ou não? Boneco de barro? É. Olha, não. Isso aqui... No Gênesis tem aquela alegoria do boneco, Então, né? a gente vai ver mais para frente no conto de Gilgamesh e no outro poema de Gilgamesh e no poema chamado Enuma Elish. Então, são narrativas da criação e narrativas de seres criados a partir do barro. Lá vai ter. Exato, mas você veja que também na mitologia grega, o mito sobre a origem dos homens, né? O primeiro homem foi Epimeteu, né? Foi feito de argila pelo titã Prometeu. Para dar-lhe vida, Prometeu teve a audácia de roubar o fogo do céu. Zeus enfureceu-se e castigou Prometeu, acorrentando-o a uma rocha, onde todos os dias uma águia ou um abutre lhe roía o fígado. Zeus castigou os homens por intermédio de Pandora, forjada por Hefestos, a qual entregou uma caixa misteriosa que nunca deveria ser aberta. Pandora, muito curiosa, abriu a caixa, dela voaram imediatamente todos os males, desgraças e sofrimentos, Mais uma vez, uma figura feminina relacionada, da mesma forma como Eva teria dado o fruto a Adão, Pandora abriu a caixa, né? E também tem sempre o primeiro homem que habitou o mundo, e também a figura de linguagem da argila, ou seja, o pó da terra. Uhum. Ou seja, a coincidência Agora vai dizer que um está copiando o outro, que um tá... Não! Eles estão copiando o outro. Apenas, como eu vou dizer, manteram vivas partículas de verdades. Exatamente. Hein, Demetrio? Caiu na conexão aí? Não, eu simplesmente mutei porque eu já concluí aqui o que eu queria colocar. E isso, pra mim, pelo menos no meu caso, pra mim é uma maravilha, cara. Aumenta a fé. Aumenta a fé, exatamente. Poxa, se algo tão importante aconteceu historicamente, por que só um povo relatou aquilo? Entendeu? E se vários povos relataram, é mais testemunho que aconteceu mesmo. Mas aconteceu daquela forma? Não exatamente. Mas aconteceu. Teve um primeiro homem, teve o... né? Pra mim, isso aí vem corroborar. Exato. Agora o número 7 e o sábado. Olha, é o seguinte, deixa eu falar mais uma coisa aqui antes que eu esqueça. Esses slides que eu estou mostrando aqui, tem muita coisa, muito slide que eu vou mostrar com figura que não é autoria minha. O desenho não é meu, né? A figura não é minha. Tem muita coisa que eu vou mostrar aqui que eu peguei de outros autores, outras pessoas, né? Então, se eu fosse preparar tudo aqui, né, fazer até
os gráficos, os desenhos por conta própria imagina quanto tempo que ia demorar. Então algumas figurinhas, alguns desenhinhos eu roubei, eu peguei de outros autores. E são tantos que não dá para ficar colocando o nome de todos aqui. Então se alguém que vê esse vídeo se sentir lesado e falar, não, usou algo que eu fiz, não citou meu nome, é só entrar em contato, falar para mim, que eu coloco na descrição desse vídeo, normal, a bibliografia, o autor, a atribuição de quem que é tal coisa. Tá? De repente alguém se sente lesado e fala, não, esse desenho aí fui eu que fiz. Aí eu joguei na internet, aí o Robson foi lá e pegou e usou. Eu não coloquei o autor aqui para não ficar um vídeo muito demorado, né? Mas se sentir lesado, entra em contato, eu coloco na descrição aqui o autor. Então, ó, interessante. Na matemática suméria, o número 6 e seus múltiplos eram considerados números inteiros. Os sumérios dividiram o dia em 24 horas. Os sumérios dividiram as horas em 60 minutos. E os sumérios também dividiam os minutos em 60 segundos. Não me pergunte como exatamente os segundos, porque mas os caras não eram de brincar, não. O número 6 também tinha um significado religioso para aquele povo lá da Mesopotâmia. Escritas cuneiformes mostram um festival comemorado pelos babilônicos, identificado como Sabato ou Sabatum, idêntico em forma e escrita com a palavra hebraica Sabaton, né? É o Shabat. Não somente as escritas são idênticas, mas também seus significados, né? Que é dia da expiação, propiciação ou dia do descanso do coração. Sendo assim, os babilônicos tinham o sábado como um dia de descanso para o homem. Mas eles tinham o sábado não como um dia de descanso para o homem, mas um dia em que os deuses descansavam de sua ira, ou da ira, ou dia para a pacificação de uma divindade. Então, enquanto que na cultura hebraica o sábado é o dia de descanso para o homem, na cultura babilônica, que é anterior, né, o sábado era o dia de descanso de uma divindade. O dia que uma divindade descansava de sua ira, né? Os homens faziam aquele Shabat para pacificar a divindade. Nesses sábados, que não eram semanais, mais um detalhe, o sábado não era semanal, haviam restrições que deveriam ser observadas por todos os babilônicos, tais como atravessar riachos ou comer determinados alimentos em dias específicos. O sábado era uma instituição para os babilônicos e não era necessariamente o 7º dia da semana. Tinha como referência a lua e caía sempre no dia em que a lua nova aparecesse. E depois 7 dias depois, 14 dias depois e 21 dias depois da lua nova. E a gente vê lá em Levítico: será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis, esta é uma instituição perpétua. Então, os babilônicos já tinham um Shabat, um dia de sábado, de descanso, antes dos judeus. Ué, os judeus copiaram? Não. Não, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. O que eu quero mostrar com isso aqui é que muitos protestantes acusam. Não, mudaram o domingo porque domingo era pagão e os católicos passaram a descansar no domingo, porque era pagão. Mas se for assim, então o judeu também é pagão, porque o sábado dos judeus já existia para os babilônicos antes, da mesma forma, né? Então esse aqui é mais um paralelo que eu queria traçar. O arqueólogo George Smith foi outro tradutor das escritas sumérias. Essas escritas são chamadas de cuneiformes, recebe esse nome porque são feitas com uma lâmina de madeira em forma de cunha, em placas de argila ou barro. Esse é o George Smith. Isso aqui são algumas placas sumérias, né, de alguns do museu.
Aqui embaixo também algumas placas, para ter uma noção de como que era escrita. Torre de Babel. Os sumérios faziam suas construções com tijolos de barro cozidos ao sol. Isso se deve ao fato de não existirem pedras grandes como havia no Egito. Por isso que a gente não tem muita coisa da construção suméria, porque era feito com tijolo de barro. Por um lado era bom, por outro lado era ruim. Porque apesar da gente não ter muita coisa das construções deles, em compensação, escrito a gente achou vários. Muita coisa escrita. Está lá em Gênesis 11:3. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Por isso, quase a totalidade das construções desapareceram. As construções sumérias, que eram feitas de tijolo de barro. Entre essas construções, uma se destacava. Os zigurates, alguns chegavam a cerca de 100 metros de altura. O tijolo, por ser cozido no fogo, ele aguentava muito peso em cima dele. Então, alguns zigurates chegavam a 100 metros de altura, para vocês terem uma noção do tamanho. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinge os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Então, o que a gente chega a uma conclusão? Que essa Torre de Babel, na realidade, eram esses zigurates que existiam na Babilônia, existia na Suméria. Aqui é uma estimativa de como que era a cidade da Babilônia, na época dos Sumérios. Aqui é o zigurate, a torre, né? Isso aqui é uma estimativa de como era a torre da Babilônia, o zigurate, ou na Bíblia a Torre de Babel. Aqui é uma escada onde o sacerdote leva a oferenda até lá em cima para a divindade. Lá em cima estava a divindade. A divindade era aquela figura que protegia a cidade. E aqui, escavações, né? A descoberta de um zigurate. Isso aqui é uma foto original, foto real, do restante desse zigurate aqui, ó, o que restou dele. Isso aqui é uma estimativa de como ele era. Então você vê? Isso aqui fica perto da cidade de Bagdá, lá no Iraque. Outro detalhe interessante. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Isso aqui é um fato histórico. Outros zigurates foram encontrados, além daquele lá que eu mostrei. Esse aqui, por exemplo, é um zigurate. Parece um monte de terra, uma montanha, mas isso aqui é um zigurate. Chegando mais perto dele, a gente pode ver, ó, os tijolos. Aquele mesmo zigurate, aqui mais próximo.
Tá vendo os tijolinhos empilhados? E um detalhe, nesses tijolos aqui foi encontrado betume. Então eles cozinhavam o tijolo e ao invés de argamassa usavam betume. Isso aqui é betume no tijolo, ó, conforme está na Bíblia. Você vê que coisa, cara? Muita gente fala, a Bíblia não, a Bíblia, essas coisas que estão na Bíblia é tudo invenção, não aconteceu nada disso. Está aqui, ó, comprovando a historicidade da Bíblia. Comentar alguma coisa, algum de vocês aí? Essa primeira parte aí? E aí, Cláudio, chegou agora? Eu mesmo só agradecer. Esqueci o nome, meu Deus do céu. Desculpa que eu tô... O remédio, o xarope sempre me deixa meio grogue. Mas olha só, a gente tá falando da Suméria, né? Abraão veio de Ur. Pô, ele simplesmente migrou aquela historinha pra Bíblia. Não tem grande ponto. Se o cara veio lá de São Paulo, mudou pro Rio de Janeiro, ele só mudou a história. Por isso que você tem lá a lenda lá de Utalpeste, que é da arca lá. Você tem... Eles simplesmente migraram a história para ali. Não tem... E até porque muitos defendem que a Bíblia foi escrita lá na Babilônia, né, no cativeiro. Né? Tem gente que diz que foi Moisés, beleza. Mas muita gente defende esse ponto de vista. Que eles estavam, né, dentro do cativeiro e por isso eles fizeram aquela parte, aquela teogonia do Gênesis e tudo. Então, mas simplesmente eles pegaram aquela cultura ali do Gênesis e do sumeriano e jogaram para dentro da Bíblia, mudaram os nomes e os cavalos continuaram os mesmos. A Bíblia não traz uma novidade. Ah, sim, teve Traz, sobre certos aspectos, traz. Espera aí, você fala, teve um dilúvio. Sim, aqui no Brasil a gente tem o Tamandaré. Lá na China já não teve arca, mas o pessoal correu para a montanha. Eu acho que o relato mais realístico sobre o dilúvio é o chinês, entendeu? Que foi um cataclisma, tal tsunami, uma coisa que nunca se foi vista antes, mas que o pessoal que conseguiu chegar em árvores e lugares mais altos conseguiu sobreviver, tá? É um ponto. Até porque se fosse tudo coberto por água salgada, os peixes obviamente teriam morrido, pelo menos de água doce. Não teria mais. Seria um ecossistema todo falido. Então o que aconteceu? Foi um desastre natural que ocorreu mundialmente. Não é coisa difícil. Bateu um meteoro, um terremoto, um maremoto, uma coisa assim, um vulcão, entendeu? E que ocorreu em algumas partes do mundo. E aí eles traduziram para um dilúvio e tal, que o cara teve uma arca e que subiu, né? Mas eu sempre achei a versão chinesa mais coerente, né? Aquela coisa, o Demetrius vai falar, a Bíblia trouxe algumas coisas, sim, mas você vê o seguinte, por que a Bíblia foi trazer uma coisa a mais? Ela foi escrita depois, o cara repensou e refez uma historinha mais bonitinha. O ponto que eu queria colocar é o seguinte, a importância testemunhal da narrativa. É um mito, obviamente, e esse mito no sentido clássico da sua definição, tá ok? Se alguém acha que mito é mentira, precisa voltar para a escola, como diz o nosso querido Demetrio Magnoli. Mas, enfim, o testemunho do mito significa que houve um evento, tanto que várias culturas isoladas no tempo, e historicamente, culturalmente, geograficamente, conseguiram relatar, manter vivos elementos dessa narrativa. E aconteceu esse evento. Então, como eu estava falando aqui com o Robson, isso é mais um testemunho da veracidade desses eventos e da veracidade histórica de alguns trechos desses mitos. O interessante é isso. Agora, como no caso de Moisés, tal, aí a complexidade fica um pouco maior. Por exemplo, no caso do Êxodo, da saída dos judeus do Egito, que vem ali acompanhada por uma série de milagres e coisa e tal. E mais tarde, em todo
o Antigo Testamento, através dos profetas, houveram as manifestações desses mesmos milagres, que mais tarde, através de Jesus Cristo, houve as manifestações também, mais tarde, através dos apóstolos, se mantiveram, e ainda em ambiente religioso, cristão, católico, se mantém ainda esses milagres. O que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: a narrativa mitológica é uma coisa, tem um sentido moral que sempre aponta para o problema do pecado e do homem que acaba sendo punido por Deus por cometer esse pecado. Tem um sentido moral nessa narrativa. Por isso da importância dela. Por isso ela deve ser mantida e respeitada. Agora, no caso do Êxodo para frente ali, a gente tem manifestações de coisas transcendentais, no caso de milagres, né, de intervenções, que aconteceram unicamente em um povo, que seria o povo hebreu. Nenhum outro povo foi libertado por seu Deus diretamente da escravidão. E nós temos várias situações em que vários povos foram escravos das mais variadas maneiras durante o mundo inteiro. Durante a história do mundo inteiro. Então a gente pode perceber que a originalidade vem nesse sentido que aconteceram coisas específicas para aquele povo, né? Então as pessoas têm que saber diferenciar uma coisa da outra. Mas era só isso que eu queria colocar. Obrigado, viu, Robson? Se você for pegar todos os mitos, por exemplo, se você for lá no Egito, aí você tem Horus que combate Sete com uma serpente. Se você for na Grécia, você tem Apolo, que também é um filho de um deus, que combate uma serpente enorme. E depois você tem Thor, que também combate uma serpente. Por coincidência, Jesus Cristo também combate uma serpente. Esse povo tem uma criatividade assim única. Pode-se dizer que foi copiando o outro. E Moisés é uma historinha. Você chega lá, você tem todos os eventos, você tem uma maré vermelha. O que acontece? A partir daquela maré vermelha acontecem diversas desgraças que são completamente explicáveis. Você tem uma maré vermelha, os peixes morrem, os sapos saem da água, os sapos morrem, os mosquitos e as moscas aumentam. Você tem um momento de uma mosca e mosquito, você tem um momento de doença. E vai por aí sucessivamente. Entendeu? Então é aquela coisa, os caras é mito. Entendeu? O cara foi lá e copiou, um vai copiando o outro, um vai copiando o outro. E assim vai sucessivamente. Não Cláudio, tem uma originalidade. Cópia, ele é muito sensível. Por quê? Porque ignora a distância cultural, a distância linguística, a distância geográfica e a distância histórica. E se a gente for falar que a Bíblia é somente uma cópia, a gente vai... Onde que fica a inspiração? A parte da inspiração divina? Tá. Quer dizer que os outros povos estavam inspirados também, a gente copiou, e aí é que tá. Por isso que não é uma cópia. Por isso que a Bíblia não é uma cópia. A Bíblia é diferente. Conta a mesma coisa que aconteceu, mas só que de forma inspirada, sem erro. O que está na Bíblia não tem erro. Não está errado. Aqueles povos contaram errado. A questão Sete, na figura, lá na religião egípcia, Sete é uma figura má. Sim. Sete mata Osíris. E na Bíblia, Sete é a figura boa. Sete é filha de Adão. Sete é a imagem e semelhança de Adão. Sete é escolhido por Deus. Um dos dois está errado. Então, o problema é o seguinte, como que a gente resolve esse dilema de maneira bem simples? É simples. Primeiro, levar em consideração a cópia, seria muito difícil, por exemplo, gregos copiarem alguma coisa dos sumérios naquela circunstância histórica, tá certo? Seria muito difícil indígenas brasileiros copiarem coisas dos sumérios. Seria muito mais difícil ainda chineses copiarem coisas dos indígenas brasileiros que copiaram dos sumérios. Ou seja, aqueles índios da Austrália, como que é o nome deles lá? Os aborígenes. Os aborígenes. A mitologia deles também. Eles contam, se for ver lá a religião deles, a mitologia deles, traz todos esses relatos que tem na Bíblia,
O que É de acontece... eles têm e nunca tiveram contato com. Então, o que acontece é uma coisa bem simples. Foram eventos de abrangência mundial que várias culturas mantiveram relatos desses eventos de abrangência mundial. Entende? Foi, como eu vou dizer, são partículas de verdades espalhadas em várias culturas, por vários povos diferentes. Foi isso que aconteceu. É assim que a gente resolve o problema. Agora, simplificar, achando que um copiou, um outro copiou, não tem como. Não tinha internet, não tinha correio, não tinha... Se a gente que é cristão e judeu falar que copiou, a gente está excluindo a inspiração divina. Aí fica, né? Mas isso também é facilmente entendido. Ou se quer dizer que cada um teve um pingo de revelação, será que Platão estava certo? Não, Então todos certos? eu estou falando que o único que foi inspirado foi o autor. O que eu disse, Cláudio, são partículas de verdades que são espalhadas. Por exemplo, Aristóteles, discípulo também de Sócrates e de Platão lá, que estava também na mesma circunstância histórica, ele chegou à conclusão de um Deus, um monoteísmo, de um único Deus, Aristóteles. Então eu vou dizer que Aristóteles copiou Moisés, Aristóteles copiou os outros, entende? Não, são partículas de verdade. O Aristóteles fez o quê? Usou a razão, olhou as coisas criadas, e a partir das coisas criadas, teve uma concepção, e chegou a uma partícula de verdade, tá certo? Essa verdade foi inteiramente revelada para o povo hebreu, através de Moisés, com o seu monoteísmo, foi inteiramente revelada. Isso, o fato da verdade ter sido inteiramente revelada para a cultura judaico-cristã não invalida que outros povos puderam ter acessos a partículas dessas verdades. É simples. Eles pegaram o quê? Partículas da verdade. Não o contexto inteiro, não a estrutura inteira, não. Entende? O próprio Concílio Vaticano I, ele afirma o quê? Aquele que declarar que o homem não pode chegar até o conhecimento da verdade de Deus, ou chegar até Deus, através da observação das coisas naturais, que seja anátema. Porque as coisas foram feitas por Deus, são obras de Deus. Então, qualquer um que se dedique a investigar a obra de Deus, né, vai chegar inexoravelmente ao resultado de haver um Deus. Ele vai ter o contato com a verdade ou com alguma verdade. É nesse sentido que a gente tem que entender. É um sentido mais amplo, cheio, carregado de sutilezas, mas é bem mais, como eu vou dizer, fidedigno do que acreditar que existiu a simples cópia de um do outro e tal. Mas, enfim. Então é aquela coisa, o judeu ele teve a verdade plena revelada, então qual o sentido do cristianismo? O judaísmo... Não, o judaísmo teve a revelação toda. Qual é o sentido do cristianismo? Toda não, Cláudio. Os judeus não tiveram Jesus Cristo. Essa que é a diferença. A diferença é essa. Qual que é a diferença nossa dos cristãos para os judeus, se eles tiveram a revelação? Eles não tiveram Jesus Cristo. Mas até Jesus Cristo eles tinham. A revelação era deles, até Jesus Cristo. Não só a revelação, como os milagres também. Exatamente. Mas então, outra pergunta para deixar esse negócio mais legal. Qual é a grande diferença de Jesus para o resto de todas as outras religiões? Jesus é Deus. Jesus ele não teve uma revelação, Jesus não foi inspirado, Jesus era Deus. Exatamente. Essa que é a diferença. É a única é a diferença nossa para qualquer outra religião. Nenhuma outra religião teve Deus encarnado. Nenhuma outra. Nenhuma outra religião, Deus veio aqui na Terra ensinar. Só para nós. Por isso que a gente é mentira besta, cristão é mentira besta. Porque só para nós Deus veio aqui. Essa que é a diferença. Qual que é a diferença de Jesus para as outras religiões? Jesus é Deus. Jesus não é um homem inspirado por Deus. Jesus não é um homem que recebeu a revelação. Jesus é Deus. E foi confirmado através de suas obras. Exatamente. E aquilo tudo que os judeus escreveram era sobre Jesus. E a diferença é que eles não aceitaram. Alguns aceitaram. Mas a maioria não. Essa que é a diferença.
Qual que é a diferença de Jesus para o Gilgamesh, de Jesus para Horus? Qual que é a diferença de Jesus para Thor, para Zeus? Jesus é Deus. Jesus não é um filho criado por Deus. Jesus não é um homem inspirado por Deus. Jesus é o próprio Deus. A diferença é essa. E um mito, vou trazer para a realidade nossa aqui brasileira, por exemplo, um mito. Vou pegar um mito, todo mundo conhece o mito do Boto Rosa? Sim. Boto Rosa, então, o pessoal lá da Amazônia diz que o Boto Rosa é um boto que de noite ele saía do rio, se transformava num homem, seduzia as menininhas e tinha um filho com elas. Então, vira e mexe, aparecia uma menina grávida do dia para a noite, lá, uma menininha de 10 anos, de 11 anos, aparecia grávida. Aí de quem que é esse filho? É do Boto Rosa. Isso é um mito. Boto Rosa é um mito. Mas a menininha aparecia grávida, ela vai engravidar de um mito. Estranho isso. Mas acontece que um dia, um missionário que viveu um tempo com o pessoal lá dos ribeirinhos lá da Amazônia, ele descobriu que lá era comum naquela cultura o pai iniciar a vida sexual da filha. Era comum lá para alguns deles. Então, a menina começava a ter uma vida sexual com o pai. Era o pai que tirava a virgindade da filha. Só que apesar de ser algo comum, era algo que deixava a pessoa constrangida, a pessoa era envergonhada. Era algo comum, mas ninguém assumia que fazia aquilo. Então, quando o pai iniciava uma vida sexual da menina e a menina engravidava, ninguém falava que era o pai. Nenhum pai assumia. Aí veio esse papo de Boto Rosa. Menininha de 12 anos engravidando, de 11 anos engravidando. E surgiu esse mito. Quer dizer, a realidade da menina que engravidava novinha existia. Era uma realidade, era um fato. Só que exageraram, em vez de falar que era o pai, criaram o mito do Boto Rosa. Então era uma maneira exagerada de contar uma realidade que existia. E um mito é isso. É algo que existia, existiu. A menina engravidou mesmo, realmente existiu. Só que não engravidou de um Boto Rosa. O Boto Rosa já é um exagero, já é um mito. Engravidou do pai. Então, isso aí para a gente entender mais ou menos o que é um mito. Essa foi só a primeira... Isso foi a metade do material que eu tenho aqui. Demetrios, o Cláudio e o Marlan. Outro dia a gente grava o restante, porque já foi 1 hora aqui de gravação. Mas eu não comecei a entrar no mito ainda. Tem muito mito. Tem um mito até do Apocalipse 12. Apocalipse 12 eu vou mostrar também que tem coisas anteriores a ele que conta a mesma história, né? E outros mitos, a gente vai ver que existem outros mitos também. As 2 pedras lá, dos 10 mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos também tem um paralelo, que eu vou mostrar. E no final também eu vou mostrar o monoteísmo. No final aqui eu vou provar que o politeísmo veio do monoteísmo. E não o contrário, como muitos afirmam. Que o monoteísmo veio depois do politeísmo. Vou fechar aqui provando que primeiro veio o monoteísmo e depois o politeísmo. Isso aí vai ficar para um outro vídeo que a gente gravar, porque esse aqui já deu 1 hora, né? Então, alguém quer fazer mais alguma consideração final aí para encerrar? Deixa eu marcar vocês nos próximos vídeos, é que eu tinha esquecido disso aqui. Eu tava lá em cima e me descuidei. Aí no próximo escalono mais vocês. Sou todo mal aqui. Maravilha, maravilha. Tudo que a gente quer é alguém aqui para contestar, para perguntar, né? Vim para contestar vocês. Exatamente. Eu só quero agradecer aqui a oportunidade da participação, agradecer e parabenizar o Robson sempre pelos grandes trabalhos que ele tem feito aí, ajudando o pessoal a tomar uma consciência sobre vários aspectos de várias coisas que envolvem a religião e o pensamento humano. Muito obrigado a todos aí, viu?
Eu também gostaria de agradecer, viu, Robson, pelo convite e gostaria de participar dos outros vídeos, sim. E, assim, parabenizar você, que seu conteúdo é muito bem feito, né? Assim, demonstra muito, de forma muito clara, didática, né, objetiva, né? O que você quer mostrar, o que você quer apresentar pra gente. E eu gostaria de desejar uma boa noite para todos vocês. E um abraço a todos. Até a próxima. Beleza. Obrigado para vocês três. Na próxima eu mando convite, a gente se reúne de novo. E eu acho que mais um vídeo encerra. Eu já mostrei praticamente metade aqui. Tem mais metade para a gente ver. Ajuda a compartilhar aqui o vídeo. Obrigado e até a próxima aí.